Vamos resolver essa questão de cálculo, novo cálculo de limite. Calcule, caso existam, os limites abaixo, usando os limites básicos, as leis dos limites, teorema do confronto, mas não é permitido usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital envolve derivada e nem sempre pode ser aplicada, né? Tem um caso bem específico para usar, então isso aqui é para a gente treinar a parte introdutória de limite. Então, esse primeiro limite está pedindo para calcular quem que é o limite de 3x menos 6 sobre módulo de 4 menos x ao quadrado quando x tende a 2 pela direita. Observe que está pedindo em módulo. Então, mesmo que pudesse usar a regra de L'Hopital, com esse módulo a gente não poderia usar no primeiro momento. É importante saber avaliar isso. Então, aqui vai ser um limite. Como é que eu tiro esse módulo? Essa é a questão primeira desse limite. Tem que tirar esse módulo aqui. Então, essa função, 4 menos x ao quadrado, eu poderia estudar o sinal dela em vários lugares, mas aqui está pedindo só 2 pela direita. Então, são valores bem próximos a 2, que são um pouquinho maiores que 2. Então, vamos fazer uma análise. Olha, o número 2 está aqui. A gente está aproximando de 2 por valores um pouco maiores que 2. Então, é 2,01, 2,001. Quando eu pego um número com essa característica e eleva ao quadrado, isso fica 4 e um pouco maior que 4. 4 menos um número um pouco maior que 4, o que está dentro do módulo aqui ficaria negativo. Como a gente quer tirar o módulo, então o numerador se mantém, e como é que eu tiro o módulo de um número negativo? É o oposto dele. Quem que é módulo de menos 7? É 7. Por quê? Porque fica menos 7. Então, quando eu tiro o módulo, basta que eu escreva com esse formato aqui, ó, menos aquele número para ele ficar positivo. Então, quando x tende a 2 pela direita, a gente tem essa característica. Observe que a gente ainda não calculou o limite. Então, como ainda não calculou, é obrigado a escrever que vai calcular daqui a pouco. Ó. Ainda não calculei o limite quando x tende a 2 pela direita. Agora, a gente já observa que o numerador aqui, ó, quando eu substituo 2, isso aqui é uma função linear, e eu vejo que essa função é contínua, então, quem que seria o limite do numerador? Seria 0, porque ficaria 3 vezes 2 menos, que é 6, menos 6. Então, daria 0 no numerador. E o denominador? É uma parábola, polinômio de grau 2, também contínua, também calculando separadamente, esse limite daria 0. Só que a gente observa que quando tem um 0 no denominador, a gente está com uma determinação aqui, então não pode escrever 0 sobre 0. Então, essa é uma das questões centrais, né? Não posso escrever 0 sobre 0. Isso aqui eu só posso pensar, fazer uma análise. Então, significa que a gente está concluindo que esse número 2, ele é raiz do polinômio do numerador e do denominador. Então, é possível fatorar e simplificar essa indeterminação. Então, quando eu coloco 3 em evidência aqui, eu obtenho 3 que multiplica x menos 2, e o meu denominador aqui, ó, quando eu multiplico, vou fazer essa conta aqui embaixo, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ó, essa conta aqui, ó, multiplicando menos 1, vai ficar x ao quadrado menos 4. Esse menos 1 está do lado de fora, usando a distributividade. E esse x ao quadrado menos 4, ele pode ser fatorado como sendo um x menos 2 que multiplica x mais 2. Então, é o mesmo limite. Se a gente for observar agora a gente está simplificando dois números que não são zero. Então, isso aqui são valores que estão tendendo a zero, mas é diferente de zero. Agora, eu tenho uma constante 3 no numerador e o meu denominador, o x tende a 2. 2 mais 2 aqui vai dar 4. Então, qual é o valor desse limite? Agora eu estou calculando mesmo. Ó. O valor desse limite é 3 quartos e acabou. Então, tiramos a indeterminação e tal. Então, podemos calcular esse limite. O segundo limite, então essa aqui foi a letra A. O segundo limite envolve uma raiz. Então, não é só polinômio, tem uma raiz. E aqui eu tenho raiz de 1 mais t sobre t ao quadrado menos 1, quando t tende a 1 pela esquerda. Observe que a gente poderia falar assim, vamos fazer a mesma análise que o outro, ver se vai estar com 0 sobre 0, se tem que simplificar. Muitas pessoas já ficam querendo até fatorar esse t ao quadrado menos 1 aqui, igual a gente fez ali em cima. Observe que a gente fatorou depois que a gente percebeu que teria coisa que simplificar. Nesse caso aqui, quando a gente for fazer a análise, olha, o que está dentro da raiz aqui vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, raiz de 2 no numerador. Então, se eu for pensar aqui, ó, isso aqui ficaria um raiz de 2 e o denominador tendendo a 0.
Então, não tem o que simplificar. Não adianta eu fatorar, não vai ter o que simplificar. Então, aqui em cima é um valor positivo, e agora aqui embaixo, é positivo ou negativo? Fica sendo essa dúvida. Quando eu estou com um número tendendo a 1 pela esquerda, eu estou com um número um pouco menor que 1, 0,99. Então, quando eu pego esse número e elevo ao quadrado, ele fica um pouco menor do que 1. Então, isso aqui vai ficar um valor tendendo a zero, mas com valores negativos. Então, para onde que está indo esse meu limite? Menos infinito. E acabou o exercício. Essa análise aqui, ó, foi feita, não tem mais o que justificar. Esse limite não existe, mas como a gente viu que é importante para poder identificar outras questões de gráfico e tal, escrever que tende a menos infinito ajuda mais. Então, acabamos o exercício, calculamos os dois limites. Caso existisse, então esse aqui existiu e deu 3/4, esse aqui não existe porque tende a menos infinito. É isso.